Final de ano, início de ano, é sempre aquela época que a gente cria várias metas, né, para o próximo ano, e geralmente são aquelas metas que parecem inalcançáveis, né? Começar a fazer atividade física, parar de fumar, comer menos doce. De alguma forma, dá para programar, digamos assim, o cérebro para tornar esses objetivos mais fáceis? Então, não é uma questão de programação do cérebro, né? É uma questão de você vivenciar essas circunstâncias e entender quais são as emoções vividas que favorecem um determinado comportamento e onde você vai buscar recurso emocional e principalmente emocional para sustentar essa tomada de decisão que você teve. Então, eu posso estar aqui na minha cabeça, eu fui fumante, então vou usar esse exemplo que você trouxe, né? Eu fumei durante muito tempo, fumei 30 anos, né? Quando eu tinha perto dos meus 43, 44 anos, que eu resolvi parar de fumar, o principal mecanismo que foi importante para mim foi um dia que eu estava com meu filho pequeno, saí correndo com ele, brincando com ele e senti falta de ar. Fiquei ali naquela situação da falta de ar e tal, e ele me olhou com uma cara muito assustada, com medo daquela situação. E naquele momento eu entendi que se acontecesse alguma coisa comigo, ele ia sofrer muito. E aquela emoção foi super importante para eu conseguir parar de fumar, né? Então, a gente tem que achar esses recursos, porque na hora que você começa a fazer dieta, você começa a fazer dieta porque você está com sobrepeso. Aí você consegue perder algum peso. E agora você não está mais com sobrepeso. Então, a tua emoção que fez você começar a dieta está acabando, está começando a diminuir. Então, a chance que tem de você parar de fazer a dieta aumenta. E é isso que a gente tem que compreender. O que faz a gente ficar tenaz, se manter um comportamento, ter vontade de realizar aquilo, não é a nossa racionalidade. Não é a força de vontade. Você não precisa, se você tem que fazer força, vai dar errado. É você ter uma emocionalidade que sustenta aquele comportamento no tempo. Então, a pessoa vai para a academia, bota lá, fica lá 1 hora na esteira. Daí ela pega e fotografa a esteira, bota no Instagram e põe, tá pago. O que ela está querendo dizer com isso? Que ela não queria fazer aquilo, né? Que ela foi amarrada e que agora ela se livrou. Olha que sorte. Qual é o recado que está posto? Como é que o cérebro interpreta isso? Ele vai dizer, a gente não gosta de vir aqui. Que a gente vai... Por que eu vou vir aqui? A neurociência é uma ciência que usa o funcionamento do cérebro e a lógica do funcionamento do cérebro para investigar o ser humano e suas necessidades, seus comportamentos, seus modos de agir, suas formas de se relacionar, né? Então, ela também é uma disciplina que acaba encostando, né, em ciências humanas. A gente fala que a gente trabalha na interface entre as ciências naturais, que são as ciências ligadas à biologia, e as ciências humanas, que tratam o ser humano a partir de uma perspectiva humanística, né, como a sociologia, filosofia, psicologia, antropologia. Então, a neurociência é justamente o encontro entre essas duas formas de investigar o próprio ser humano, né, que é através do funcionamento do cérebro e essa aproximação com os conceitos das ciências cognitivas e das ciências humanas. Em geral, a gente considera que um cientista, né, não obrigatoriamente um neurocientista, mas um cientista, inicialmente ele precisa ser um doutor em ciências, porque para você poder se habilitar a fazer ciência, né, para você poder ter as autorizações necessárias para você fazer ciência no país, você precisa ter um doutorado na área, né? Então a gente considera isso, né, que o indivíduo que é um neurocientista é um indivíduo que tem um doutorado em alguma área correlata da neurociência, né? Hoje em dia isso não está sendo tão levado à risca, porque a gente tem muitas especializações que prometem para o indivíduo que assim que eles terminam a especialização, eles são neurocientistas, e não são, né? Eles são especialistas na neurociência aplicada, especialistas em neurociência e comportamento, mas não neurocientistas propriamente ditos, porque eles não são cientistas, não têm seus laboratórios, não fazem pesquisa. Então, como alguém que não é cientista pode ser neurocientista, né? Me parece uma coisa um pouco paradoxal. Quais áreas do cérebro humano estão relacionados com essas sensações, né, de bem-estar, prazer, recompensa e do vício também?
Bom, é muito difícil a gente mapear regiões isoladas do cérebro que são responsáveis por determinadas funções, porque o cérebro é uma máquina que trabalha de forma integrada, né? Ele é um agente biológico que processa dados de forma integrada e produz respostas comportamentais que são adaptativas àquelas condições que o indivíduo está vivendo, né? Então, toda a nossa perspectiva de funcionamento cerebral é essa atuação do cérebro como um fator de adaptação do indivíduo ao seu meio, né? Uma dessas fontes de adaptação muito importantes é justamente você poder reconhecer no seu ambiente quais são as oportunidades que você tem de dar conta de algumas necessidades que você está vivendo. Então, podem ser necessidades elementares, né, como alimentação, ou sobrevivência, ou na nossa sociedade atual, alguns requintes, né, que vêm na forma de é, é, rede social, benefícios, comidas ultraprocessadas e calóricas, porque a gente está migrando de um modelo de escassez, que é um modelo que governou toda a nossa evolução, né, para um modelo de abundância, ainda que a gente saiba que tem muitas pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, mas, no geral, a sociedade que está sendo, né, discutida, vamos dizer assim, em cima desses parâmetros comportamentais, é uma sociedade que está muito afeita aos modelos de abundância, né? E por isso a gente vai ter vários mecanismos cerebrais que deveriam ser mecanismos protetores, que fazem você buscar situações que são necessárias para você por uma dada medida, mas pela mudança social, pela forma como a sociedade está organizada, esses comportamentos acabam levando a comportamentos de vício, acabam fazendo indivíduos migrar e se engajar em comportamentos que não trarão um benefício de médio e longo prazo, podem até trazer um resultado de curto prazo, que é um alívio, né? Por exemplo, ficar na rede social. Naquele momento ele alivia a sua ansiedade, alivia o seu estresse, porque você fica de forma descompromissada ali, né? Apenas navegando de um post para o outro, de um vídeo para o outro, dando risada, chorando, né? Se deixando levar pelas emoções que estão postas ali e, e simplesmente sendo sequestrado por aquilo. Isso, a curto prazo, pode parecer uma coisa positiva, porque naquele momento você está tendo um resultado de prazer, um resultado de alívio. Mas e o resultado de médio e longo prazo, né? Como é que aquele tempo que você gastou ali na rede social pode ser depois administrado nas suas tarefas de dia a dia? Então, o vício, ele está muito ligado a essa perspectiva de você receber um benefício imediato que depois virá com um prejuízo, né? E a gente inverte isso. O oposto disso seria a gente considerar a virtude, que é você retardar uma experiência de prazer em favor de um resultado de médio e longo prazo, né? Então, essas duas balanças, essas duas funções, elas vão trabalhando de forma oposta, mas o cérebro está o tempo inteiro ocupado em escolher o melhor comportamento para aquela situação que trará o melhor benefício dentro daquela circunstância. Então, ele pode, obviamente, se deixar levar por essas promessas de prazer fácil, vamos dizer assim, né? E onde que os hormônios entram nisso? Então, na verdade, nós temos a gente poderia falar de forma mais ampla, né? Como que a química do nosso corpo entra nisso. Porque hormônios são apenas substâncias químicas que têm um determinado comportamento. Qual é esse comportamento? Elas são liberadas por glândulas que caem na corrente sanguínea e atingem todo o corpo. Agora, diferentemente disso, de forma mais específica, a gente tem os neurotransmissores, que são as substâncias que são liberadas pelos neurônios para agirem no cérebro. Então, são duas fontes de sinalização química, que a gente chama, né, de comunicação química, que uma vai cair no sangue e o corpo todo vai poder receber aquela informação e reagir a ela, como um hormônio mesmo, e em outro caso você vai ter essa liberação local, apenas no cérebro ou em uma região específica do cérebro. Aí a gente vai chamar isso de neurotransmissor. Mas o efeito não é que essas coisas causam as sensações, elas são as consequências. Então, quando você vive uma situação que você considera uma situação excitante, vamos dizer assim, existem substâncias químicas que, ao serem liberadas, te promovem essa sensação. Então, é mais ou menos o seguinte a ideia: você vai numa montanha-russa, né? O fato de você andar de montanha-russa tem a ver com o fato de você querer viver aquela sensação de quase morte, né? De perigo, sabendo que você vai sair vivo. Então, está tudo controlado. E aí você vai liberar substâncias químicas por causa dessa experiência que você está tendo.
Então, a causa da experiência não é a substância química. É o que você está vivenciando que provoca aquela liberação. Só que a hora que aquela coisa é liberada, o que você vai ter? O batimento cardíaco vai acelerar, vai vir a percepção né, um peso ali, uma angústia, uma sensação de medo. Então, todas essas coisas não são causadas pela substância química, mas elas foram provocadas pelo estímulo, e esse estímulo foi capaz de produzir uma ativação nas sensações. Então, você sente, vamos dizer assim, o medo porque você liberou uma substância química. Mas não é que ela é a causa da sensação. Não sei se eu consegui me fazer claro. Porque muita gente acha que a neurociência pensa que a causa da felicidade é um hormônio. Não, a causa da felicidade é a vida que você tem, a experiência que você tem e os relacionamentos que você tem. Só que dependendo da qualidade deles, eles vão liberar determinadas substâncias que fazem você ter a sensação de prazer, de felicidade, de alegria, né? Então, a causa não é a substância, mas ela é o meio através do qual um estímulo é capaz de provocar aquela sensação. Essa já é justamente a minha próxima pergunta, porque muita gente associa, né? Se você comer chocolate, você vai estimular a serotonina, que vai levar ao bem-estar. Se você tiver o toque físico, você vai ter a ocitocina. Mas é tão simples assim? Esses estímulos, eles servem para todo mundo? De uma forma geral, sim, porque nós estamos falando aí de uma coisa bem pragmática e bem biológica, né? Então, desde os animais, isso não é uma característica nossa. Se você pegar um cachorro e você fizer carinho nesse cachorro, quer dizer, um toque leve, ele vai ser capaz de identificar esse toque leve como algo prazeroso e algo de contato físico do grupo de animais, e ali ele se reconhece protegido. Então, um toque suave produz a liberação de ocitocina. Mas por quê? Porque aquilo tem um significado para aquele grupo animal, certo? Não é uma coisa aleatória. Então é por causa do toque que é liberado. Não, é liberado porque você tem uma dimensão funcional no receptor da pele que, quando estimulado, produz aquele hormônio. E aí aquele hormônio te gera uma sequência de comportamentos. Por exemplo, você se afeiçoar por aquela pessoa que interage daquela forma suave com você. Vou te dar um exemplo da serotonina, que também serve para melatonina, né? São duas substâncias que são produzidas a partir de um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é um aminoácido que a gente precisa ingerir na dieta, porque a gente não consegue sintetizar. Alguns aminoácidos a gente é capaz de sintetizar, outros aminoácidos a gente não é capaz de sintetizar. Então, esses que a gente não é capaz de sintetizar, nós somos obrigados a obtê-los na nossa dieta. Se você consumir uma boa quantidade de carne, castanhas, banana, que são fontes ricas de triptofano, isso aumenta a chance de você produzir serotonina e melatonina. Mas não significa que aquele consumo isoladamente vai ter a capacidade, vai ter o poder de aumentar a produção daquele hormônio. Você tem que viver as circunstâncias e ter o substrato, e ter a matéria-prima para fazer. Entende? Não adianta nada eu viver uma situação de alegria se eu estou extenuada a ponto de não conseguir produzir aqueles hormônios. A gente tem que considerar que tem algumas pessoas que vão produzir mais ou menos de acordo com essa condição da própria dinâmica funcional do sistema dela, né? Ela pode estar com deficiências, ela pode estar com alterações,